aluno do 7º ano, espero que você esteja bem. Nós vamos estar fazendo mais uma correção das nossas atividades. Essa correção de hoje é da página 91. Nós estamos vendo aí o reino animal, né, e começamos a ver alguns tipos de invertebrados. Então, continuo pedindo a vocês que façam todas as anotações no caderno, de preferência pergunta e resposta, porque vai ficar bem mais fácil da gente verificar no retorno. E continuem mandando as atividades como anexo na plataforma. Então, tirem as fotos das atividades prontas e mandem como anexo para poder estar acompanhando melhor, né, como vocês estão desenvolvendo esse assunto aí ao longo desse período. Mandem também perguntas, né? Participem para que vocês possam estar solucionando as dúvidas e para quando a gente está voltando, todo esse processo, né, se tornar bem mais fácil na nossa recuperação de conteúdo, tá ok? Então vamos corrigir aí essa página 91 e daqui para frente continuar dando o conteúdo relacionado aos animais. Então vamos finalizar invertebrados e começar vertebrados. Então acompanhe aí essa sequência para vocês não ficarem perdidos, tá ok? Então vamos lá, começando aí com o número 1. E ele vai estar dizendo assim: por que os poríferos são considerados os representantes mais simples do reino animal? Então deixa eu destacar aqui o número 1 para vocês poderem acompanhar bem. Tá aqui, ó. Então, gente, a simplicidade dos poríferos está relacionada à ausência de sistemas. Lá no videoaula, eu comentei com vocês que nós começamos os estudos dos invertebrados pelos poríferos justamente porque eles são os mais fáceis de serem entendidos, os mais simples. Eles não têm sistemas, não têm órgãos, eles têm células sim, mas essas células têm funções muito simples, muito específicas, só com o objetivo principal de fazer a limpeza do oceano, né? Filtrar toda aquela matéria orgânica que fica no oceano que vai servir de alimento para eles, tá bom? Então a resposta é a seguinte: eles são mais simples porque eles não têm órgãos e não têm sistemas. O padrão de resposta está aqui do ladinho, tá? Vocês podem se basear por ele, de preferência escrever de acordo com o que vocês entendem, porque assim a gente treina mais a nossa capacidade de raciocínio, tá? Número 2. Por que consideramos os quinidários mais complexos do que os poríferos? Mais uma vez a gente relembra, né, o assunto relacionado à evolução. Então todos os animais começam a ser estudados dos mais simples para os mais complexos. Então começam com poríferos, na sequência vem os quinidários. Por que eles são um pouquinho mais complexos? Porque eles já terão células mais especializadas, com uma função mais aprimorada que irá permitir o desenvolvimento de um sistema simples. Esse sistema simples vai ser uma capacidade de digerir o alimento, uma digestão no sistema digestório, né, que a gente chama de aberto. Eles não têm órgãos como o nosso, estômago, intestino, essas coisas. Eles vão ter uma cavidade onde o alimento vai cair, uma cavidade aberta, vai ser digerido ali e depois vai ser eliminado pelo mesmo local, ou seja, eles se alimentam pela boca e também eliminam o que não serve mais pela boca. Então é um sistema digestório muito simples, porém eles já vão conseguir formar um sistema, coisa que os poríferos não conseguem ainda, tá? Aqui, ó. Porque suas células se unem para realizar a mesma função, formando tecido. A gente sabe que a partir de um tecido é possível a formação de sistemas, tá bom? Então, esse aí é a principal resposta. Número 3. Qual é a principal característica do artrópode? O artrópode, ele vai ser um invertebrado com pés articulados, pés ou patas articuladas. São os insetos, né? Nós não conhecemos ele como artrópodes, conhecemos como insetos. E eles têm o corpo bem fininho, né? Eles não têm um esqueleto ósseo como o nosso, eles têm um exoesqueleto, que é uma estrutura mais rígida, mas que não chega a ser osso, e várias patinhas articuladas, por isso o nome deles artrópode, devido à articulação nos pés, tá? Ou nas patas, ou nas pernas, enfim, nos membros, tudo bem? Aqui o padrão de resposta, ó, número 3. Vamos aí à parte do refletir. O refletir está sempre relacionado a uma situação, né, vivenciada, onde a gente vai aplicar o nosso conhecimento relacionado ao assunto estudado. Então, esse texto, ele fala sobre acidentes com águas vivas e caravelas, que são do grupo
dos quinidários, né? Então a gente vai ter uma ideia referente a esse sentido aqui. Vou ler só um pouquinho do texto, né, que é a parte principal. No litoral é muito comum ocorrerem queimaduras e acidentes por quinidários, que são as caravelas e as águas-vivas. Esses acidentes são relacionados à estrutura que elas têm para caça. Então, elas têm uma substância urticante que quando qualquer animal toca, encosta, ela libera essa substância justamente para neutralizar essa ameaça. Como geralmente ela convive no meio de peixes pequenos, né? Essa substância vai servir para ela caçar e ingerir esse animal. Quando banhistas estão em regiões de praia e por acidente acabam encostando nessas águas vivas, surgem aí as queimaduras, tá? Então são acidentes, né, esporádicos, não acontecem constantemente, mas são relacionados sim a esses tipos de animal. Aí o que vocês vão fazer? Pesquisar sobre o assunto e verificar se há uma hipótese que confirma a função dessa substância, né? Para que ela serve, enfim. Então, eu já comentei aqui um pouquinho antes com vocês, mas a gente vai seguir aqui o padrão de resposta, né? Como eu falei, essa é uma substância que vai servir para paralisar animais pequenos, né? Porque o objetivo desse animal é caçar para ter o alimento e assim continuar sobrevivendo. Então, essa substância, que na verdade é uma toxina, vai ser liberada nesse animalzinho pequeno, né? Que geralmente são peixes, camarões, né? Animais marinhos de pequeno porte. Vão deixar eles paralisados e assim a água-viva vai conseguir se alimentar deles. No caso dos seres humanos, quando essa substância encostar na gente, ela vai provocar uma queimadura, é uma sensação de muito incômodo, né? Há relatos de pessoas que já sofreram esse tipo de acidente, também já presenciei uma situação onde a pessoa realmente fica muito incomodada, né? Acabou o clima de praia depois disso aí. Mas enfim, o objetivo do animal não é machucar, não é atacar o ser humano, mas sim se defender. Então, ela identifica o ser humano como um predador, como um animal que vai fazer mal a ela. Então, como um ato de defesa, ela lança essa substância para poder, né, afastar esse possível animal que vai tentar pegar ela, que vai tentar destruir. Entenderam? Então, o objetivo do animal não é o ataque, e sim a defesa, tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha aqui no padrão de resposta. Eu sempre oriento vocês lerem esse padrão, mas escreverem no caderno de vocês de acordo com o que vocês estejam entendendo. Isso fica muito mais fácil para vocês assimilarem, né, esse conteúdo tão interessante aí relacionado ao reino animal, ok? Então, vamos lá ao desafio. O desafio também é uma questão que a gente tem que pensar um pouquinho, né, entender qual é o objetivo. Então, vamos lá. O movimento Brasil Sem Parasitose é um projeto de controle de parasitoses intestinais, por meio do site, das redes sociais, enfim, de todo o acesso na internet que nós temos aí hoje em dia. A parasitose são doenças causadas por parasitas. Nós vimos aí uma grande quantidade de parasitas, né? Podem ser chamados também de vermes, que vão chegar até a gente quando nós não temos uma higiene adequada, principalmente com os alimentos. Então, temos aí vermes chamados de plateumintos e nematóides. Então, o que vocês vão fazer? Elaborar um quadro, né? Tá bem aqui, ó. Elaborar um quadro que identifique o causador de algumas parasitoses intestinais e como evitá-las. Então, sugiro que vocês façam da ascaridíase, né, que é o causado pela lombriga, é bem fácil de encontrar, da teníase, né, onde o parasita vai estar na carne do porco ou do boi, da esquistossomose, que é transmitida pelo caramujo, né, quando a pessoa toma banho naquela água do rio, né, ou principalmente de lagoa, que é uma água mais parada, né, e não tem a ideia de que ela pode estar contaminada. Então, a gente sempre deve ter essa desconfiança, tá, galera? Quando estivermos em algum local a passeio, né? Então, banhar em rio, banhar em lagoa, será que o ambiente está propício para isso? Então, a gente sempre deve ter essa observação.
Aí aqui estão as sugestões do padrão de resposta relacionadas às parasitoses intestinais, doenças causadas por parasitas, como eu já falei com vocês. E quais são as precauções? Aí aqui está indicando bastante, ó, a higiene e o saneamento básico. A higiene principalmente, já que aqui na nossa região o saneamento básico pode não ser o de maior qualidade, mas ele existe, tá? Então, a higiene, lavar as mãos, lavar os alimentos, consumir água filtrada, né? Ter o esgoto tratado, né? Ter lá um vaso sanitário, um encanamento que passe, né, por baixo da terra e seja despejado na rua, onde não há valas, tá? Então, todo esse cuidado em relação à higiene e saneamento básico evitam as parasitoses. Repetindo, sugiro vocês fazerem uma pesquisa sobre a parasitose, a ascaridíase, teníase e esquistossomose, que são as mais comuns aí na nossa região, eu digo a nível de país, né? Brasil, tá bom? Número 2, ao lado, a imagem ao lado retrata a criação de minhocas, conhecidas como minhocultura. É uma atividade, gente, pecuária que traz bastante retorno, principalmente dentro de toda a área da agricultura, tá? Então aqui, busquem saber como é feito o minhocário e qual é a sua função. Então, vocês podem lembrar muito bem que as minhocas são excelentes para o solo em relação aos nutrientes. Então, o solo que tem bastante minhocas é um solo fértil, é um solo rico em humus. E esse humus vai trazer tanta fertilidade ao solo, tanto nutriente ao solo, que a partir dele irão se desenvolver também excelentes plantas. Por isso que na agricultura ele é muito utilizado, tá bom? Então, o nosso padrão de resposta aqui, ó, qual é o objetivo, né, do minhocário? Fazer essa criação adequada aí de minhocas. E qual é a sua função, né? Permitir o tratamento e adequação do solo. Então, aqui a gente também tem um padrão de resposta relacionado à decomposição do lixo domiciliar, né? Quando as pessoas passam a fazer essa criação nas próprias casas, tá bom? Ou em caixote ou em balde. Então, é uma forma de você reciclar, né? O lixo orgânico, tá, gente? O lixo seco não dá para fazer nada, não, em relação às minhocas. Mas o lixo orgânico, o resto de cascas de frutas, verduras, né? Sementes, então dá para fazer esse reaproveitamento, tá? E fazer essa compostagem e aproveitar esse material, ok? Então, finalizamos aqui com o número 2? Sim, finalizamos a página 91, que está relacionada aí aos invertebrados, né? Parte 1. Então, façam essas observações no caderno de vocês, continuem estudando, né? Continuem se dedicando aí nesse período, porque toda dedicação terá um retorno no final, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Até as nossas próximas aulas, até aí os nossos próximos vídeos de correção também. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.